Perdões, eu não sei, existe esse plural? Vocês que são mais poliglotas do que eu. Mas alguns perdões, ou sei lá, eu liberei perdão algumas vezes, debaixo de muita lágrima, chorando diante de Deus, eu liberei perdão a coisas em choro, em pranto, em lágrimas, mas, e sendo consolado pelo Espírito Santo naquela palavra que diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu farei justiça. Então, nós cristãos, como Paulo e Davi disse, depois Paulo vai dizer, somos como ovelhas levados ao matador todos os dias. E se nós vivermos realmente, piedosamente o Evangelho de Cristo, Paulo também disse isso a Timóteo, que quem quiser viver de forma piedosa sofrerá mais do que ele até. Igual ele sofreu e até mais. E alguns perdões assim foram liberados desse jeito. E nessa fé, que fé? A fé de que Deus julgará todas as coisas naquele grande dia. Não cabe a mim, não cabe a nós executarmos nenhuma vingança, executarmos nenhum juízo, nenhuma justiça, mas deixar que Deus o faça conforme a sua vontade, conforme o teu querer. E isso é o nosso consolo, e é isso que nos mantém às vezes no equilíbrio, né? No equilíbrio, para não deixarmos explodir a nossa velha criatura, por assim dizer, o nosso eu odioso, do ódio, da ira, que quer vingar, vingativo. Então a gente ouve e não retruca, a gente guarda e entrega a Deus sempre nessa esperança de que o Senhor fará naquele grande dia. Eliel, meu filho, vem falar algo de Deus, louvar, fique à vontade. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Fico feliz por estar aqui, por ver o casal abençoado, mais Maria e o esposo, Juraci. Perdão, amado, que eu só vi aquele dia não guardei. Fico muito feliz com a presença de Alan conosco também, trazendo aqui o Salmo 58. É um salmo que fala do juízo de Deus para os iníquos, né, para os poderosos. E no mesmo tempo que a gente vê Deus manifestar o juízo dele ali através das palavras contra a presença da irmã Deus, eu fico muito feliz de dizer. Ao mesmo tempo que Deus está falando dos poderosos, ao mesmo tempo a gente fica reflexivo, a gente tem essa reflexão para não ficarmos naquela posição, naquele local de opressão, naquele local de injustiça, de sermos injustos, que a gente venha cada dia mais pensar sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que fazemos, para que a gente possa estar cada dia mais sendo beneficiado pelo Senhor e usufruindo das promessas do Senhor, que são para os justos, que são para aqueles que levam as coisas de Deus com justiça e amor, né? Que é um sentimento muito importante. Estava conversando hoje com uma pessoa que não professa a fé evangélica, e no entanto ela tem bastante amor, e eu estava falando com ela que isso é muito importante, é muito lindo, é muito nobre, e é o que Jesus pediu para que nós tivéssemos, né? Esse amor. Obviamente que esse amor não tem valor nenhum se não for a Deus em primeiro lugar, que é sobre todas as coisas, e quem ama a Deus obedece em seus mandamentos. Então não tem como também assim a pessoa falar, você é salvo porque eu estou praticando bem, porque eu estou fazendo caridade, porque eu... Não. A gente só é salvo pela graça de Deus, que se manifestou através de Jesus Cristo, que é o único caminho que nos leva até a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar louvando uns hinos aqui, que são antigos, e eu vou pedir a ajuda dos irmãos que puderem me ajudar. Amém? Teu aí para tocar? Teu vai pregar hoje, né? Teu vai pregar, teu vai tocar, eu vou louvar seja o Senhor. Louvor de número 651 da harpa. Quão formoso és. Glória a Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus.
céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Para finalizar, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso estarmos aqui na presença do Senhor, reunidos não para a adoração do nosso nome, mas para a adoração daquele que vive, que reina, que é, que há de vir. Amém? Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos todos os dias estar, permanecer sempre na santa e gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você nessa noite que trouxe a oferta, prepare aí a sua oferta, consagre ao Senhor juntamente comigo. Lembrando, como nosso irmão citou e eu falei da promessa, nós temos uma promessa, realmente, depois da oração. É para trazer aqui depois da oração. Toma aqui. Depois da oração. Tá bom? Bem, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por cada pessoa que Deus tem usado para abençoar esta obra, para nos ajudar, não só financeiramente, mas também com oração, com intercessão. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui para te honrar, Senhor, com os nossos louvores, Senhor. Sabemos que o Senhor Deus eterno é o dono de todas as coisas, dono da prata, do ouro, dono do nosso coração, da nossa alma, do nosso fôlego. Nada temos para te dar, para te entregar, Senhor. Estamos aqui pela tua graça, pelo teu grande e infinito amor, Senhor, na intenção de te honrar, Senhor, na intenção de te exaltar. Bondoso Deus, nós te damos graças, ó Pai,
pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua providência, que tem provido para nós, Senhor, a nossa saúde, o nosso viver. O Senhor tem provido para nós o pão, a água, Senhor. O Senhor tem provido para cada um de nós, ó Pai, tudo que nós estamos precisando, Pai amado. Às vezes nós pecamos e nos desesperamos, Senhor, pelo que não temos. Mas, Pai Santo, perdoa-nos por esses momentos. E humildemente, neste momento, queremos te agradecer pelo que temos, pelo que o Senhor Deus amado tem nos dado, Senhor. Rogamos que o Senhor abençoe cada amigo, Senhor, desta obra, cada amiga, cada pessoa, Pai, que tem um coração generoso, que tem, ó Deus amado, abençoado esta obra, ó Deus amado, de forma financeira, que tem abençoado com oração, que tem abençoado diante de Ti, Senhor, com palavras, Senhor Deus amado, de oração, com coração, meu Deus, de amor. Pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor, nossos irmãos e irmãs, para a tua honra e glória. Consagramos a Ti a nossa oferta nessa noite. Pedimos a Tua bênção sobre nós, conforme a Tua santa promessa, que diz, Pai, honra ao Senhor, com a Tua fazenda, com as primícias de toda a Tua renda, e se encherão abundantemente os Teus celeiros, e transbordarão de mosto os Teus lagares. Pai, rogamos essa bênção sobre nós, por Tua bondade, por Tua misericórdia, humildemente. Isso é tão bom, ó Deus, que não, ó Deus, nós não merecemos nada do Senhor, e o Senhor ainda faz promessa, Pai. Rogamos sobre essa promessa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus através do professor Mateus. Vem aqui, Deus, em nome de Jesus. Bem baixinho. Peço que a igreja estenda a sua mão para cá nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o Teu Espírito Santo venha usar o Teu Filho, Pai, como sempre tem usado, para falar conosco através da Tua palavra. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor repreende, meu Pai, toda perturbação do mal, toda perseguição maligna, toda obra das trevas, ó Pai, que tenta, meu Deus, nos afastar da Tua santa palavra. Ó Deus eterno, nós pedimos também em nome de Jesus que o Senhor venha quebrar nesse momento, Pai, toda a resistência que é em nós contra a Tua santa palavra, Pai. Pedimos a Tua graça, Pai, pedimos que o Senhor venha abrir os nossos corações para recebermos a Tua santa palavra, bondoso Deus. Que a Tua palavra, Pai, seja semente, que os nossos corações sejam boa terra, ó Deus, e que a Tua semente venha germinar, crescer, florescer e frutificar para a Tua honra, glória e louvor. Pedimos o santo temor do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus por mais Aleluia. aqui na casa de Deus, que nós tivemos o privilégio de sermos trazidos pelo Senhor aqui essa noite. Queridos, vamos continuar com a nossa série de mensagens. Nós estamos, a cada culto ministrado aqui, realizando exposições na palavra de Deus nos evangelhos. Nós ainda estamos no primeiro dos 4 evangelhos, que é o evangelho escrito por Mateus. E na última mensagem nós vimos o capítulo de número 12. Nós paramos no versículo de número 32. Nós vamos agora continuar em Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37. Amém? Mateus capítulo de número 12,
33 a 37. Mateus capítulo de número 12, versículos 33 a 37, vai nos dizer o seguinte. Obrigado. Nós vamos fazer a leitura. Diz assim na minha tradução: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira más coisas. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Amém? Bom, essa leitura que nós acabamos de fazer, ela é continuação do que já estava acontecendo, que nós vimos no culto de sexta, que nós lemos, que inicia no versículo de número 22, e aqui nós lemos uma continuação do que acontece. Nós vemos no início do verso 22, Jesus, ele realizando, ali trazem até ele um homem que era cego e mudo, e o texto vai dizer também que ele era endemoniado. Por conta de estar oprimido por um espírito maligno na sua condição, ele era cego e mudo. Aí Jesus o cura e ele volta a falar e ele volta a ver, ele volta a enxergar e ter a sua saúde restaurada, porque Jesus o livra daquela opressão demoníaca. E os fariseus, olhando para aquilo, a multidão ficou maravilhada por conta do que havia presenciado, mas os fariseus, olhando, disseram que Jesus fez aquilo foi o principal dos demônios, porque Beelzebul. E aí Jesus ele começa a dizer, ele começa a falar de uma maneira analógica, de uma maneira parabólica, que um reino dividido contra si mesmo não pode existir, que uma casa dividida contra si mesma não vai prosperar no seu intento. E isso é uma forma dele dizer, se Satanás expulsa Satanás, como é que o propósito dele vai prevalecer? Jesus está dizendo para os fariseus, não faz sentido isso que vocês estão dizendo. Um demônio ser expulso por outro demônio, porque aí esse outro demônio estaria indo contra si mesmo. Então, o que vocês acabaram de falar foi uma completa loucura, isso não existe, porque se um reino, uma organização humana não subsiste se não houver união entre si, quanto mais entre os espíritos, no seu propósito. E aí Jesus vai explicar que o que ele fazia era feito pelo Espírito de Deus, era feito pelo Espírito Santo. É que nós observamos muito bem em algumas leituras que Jesus Cristo, na sua condição humana, era cheio do Espírito Santo. E é por isso que, inclusive, que alguns momentos antes, no verso 18 desse mesmo capítulo, a gente vai ver Mateus trazendo uma profecia do profeta Isaías para relacionar ela com a pessoa de Jesus Cristo. E essa profecia está no capítulo 42 de Isaías, que diz, e pus sobre ele o meu Espírito. Porque logo em seguida, a gente sabe que o propósito de Mateus, quando ele faz isso aqui em alguns momentos do seu evangelho, é para mostrar para o povo judeu, para quem ele estava escrevendo esse evangelho, que Jesus Cristo era o Messias. Então ele pega eventos relacionados à pessoa de Cristo e junta com profecias do Antigo Testamento para mostrar, esse aqui é o Messias, porque ele cumpre isso que havia sido dito por Deus através dos profetas, dos salmos e da lei. Mas ele está dizendo, ele traz também essa profecia para explicar justamente o que vem em seguida. Jesus fazia tudo que ele fazia, as curas, os exorcismos, a expulsão de demônios, mas a autoridade que ele tinha para ensinar vinha do Espírito Santo. E por isso que ele traz a profecia de Isaías 42, que diz, eis aí o meu servo, o meu escolhido, e pus sobre ele o meu Espírito. Voltando para o que acontece,
Nós vimos então Jesus se debruçar ali e dizer, no verso de número 30, quem não é comigo está contra mim, quem comigo não ajuda espalha. Então Jesus ele vai dizer muito bem claro que ou está do lado dele, completamente, plenamente, ou só o fato de não estar com ele já significa estar do outro lado. Né? Ficar em cima do muro com relação a Jesus significa já estar do outro lado. É isso que ele diz aqui quando diz que quem não é com ele é contra ele, quem com ele não ajunta espalha. E aí, entrando no verso 31 e 32, ele vai dizer sobre o pecado que eles acabaram de cometer, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é delegar, atribuir ao diabo uma obra que só o Espírito Santo realiza, que só ele faz. Naquela ocasião nós vimos, Jesus expulsou um demônio, e aí os fariseus eles blasfemam, atribuindo isso a uma entidade pagã, e aí Jesus vai repreendê-los por isso. E o que eles acabaram de fazer foi justamente isso. Por isso que ele vai dizer nos versículos 31 e 32 que esse pecado é um pecado que Deus não concede perdão. Deus não perdoa esse pecado, e ele vai dizer nem neste século e nem no futuro. Ou seja, de maneira alguma, nenhuma possibilidade de que Deus perdoe tal ato. E ele continua no versículo 33, que é o que nós lemos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Bom, Jesus está fazendo aqui uma alusão a algo que ele já disse anteriormente. Nós vimos isso no Sermão da Montanha, no capítulo de número 7. Nós até podemos ler juntos, rapidamente, quando Jesus diz a 18. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 18. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas entendei-los. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Bom, Jesus ele foi muito categórico para dizer isso. A árvore boa ela vai produzir frutos de qualidade, frutos que são bons, que são sãos. Quando eles falam que aquilo foi uma obra de Beelzebul, principal dos demônios. Por isso que Jesus vai dizer, vocês olhem para a árvore boa e façam o seu fruto também bom, ou vocês olhem para a árvore má e façam também o seu fruto mau. Eles estavam fazendo aquilo que é dito lá por meio do profeta Isaías de maneira condenável, né? Ai daquele que torna o bom mal e torna o mal bom, que torna a luz trevas e torna as trevas como luz. Por exemplo, o que eles acabaram de fazer. Então Jesus está falando, vocês observem o que é bom, a árvore boa, e façam também o seu fruto bom. Porque eles tinham acabado de ver uma coisa boa sendo feita por Jesus e atribuíram aquilo ao mal. Por isso que ele está dizendo, para a pessoa fazer esse juízo, olhar para a árvore que é boa e concluir que o seu fruto também é bom. Assim como olhar para a árvore má e concluir que o seu fruto é mau. E aí ele fala no verso número 33, ainda, porque pelo fruto se conhece a árvore. A árvore é conhecida não pelas folhas ou pelas flores que ela faz brotar, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. Eu sei o que é um pé de manga, porque eu vejo uma manga pendurada nos galhos do pé de manga. Eu sei o que é um pé de laranja, porque tem lá uma laranja lá em cima, que eu não sei o que é aquilo. Então, Jesus está dizendo para nós observarmos os frutos, e observando o fruto eu sei se aquela árvore é boa, ou sei se aquela árvore é ruim, se ela produz uma coisa que não é boa, que é nociva. Eles tinham acabado de presenciar Jesus fazendo uma coisa que é boa. Então, qual era a conclusão a qual eles deveriam ter chegado? Que Jesus era essa árvore boa. E não dizer o contrário, porque o que eles fizeram foi totalmente oposto. Eles tomaram Jesus como se fosse um servo do maligno, quando eles fizeram essa conclusão. E aí ele diz, no verso de número 34, raça de víboras. Nós vemos esse adjetivo ser atribuído aos fariseus em outro momento, quando João Batista os repreende, porque eles vão até o deserto para observá-lo. As multidões vinham até João para serem batizadas, e eles foram lá para ver. Eles não foram lá interessados em serem batizados, motivados por arrependimento, não. Eles foram lá para ver o que estava acontecendo. E aí João Batista também se dirige aos saduceus e fariseus como raça de víboras. Deus fala isso, raça de víboras, porque a víbora é uma serpente, e a serpente é um animal que, pelo menos na grande maioria, é detestável pelas pessoas. E nas entrelinhas, raça de víboras, Jesus também está chamando eles de filhos do diabo. Porque em outro momento dos evangelhos a gente vai ver ele dizer
É diretamente isso, né? Vocês têm por pai o diabo, por isso que vocês têm vontade de fazer o desejo do vosso pai. Ele fala isso diretamente no Evangelho de João. E aqui Jesus está chamando eles de raça de víboras, configurando que na verdade os verdadeiros filhos do maligno eram eles, não Jesus. E eles fizeram isso justamente com Cristo, esse juízo maligno, justamente porque eles eram essa raça de víboras, filhos da serpente, né? Filhos do maligno. Ele continua dizendo no verso 34: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, Jesus está estabelecendo aqui uma relação clara entre o que sai, o que é exterior, com o que é interior. Ele fala: como é que vocês, sendo maus, podem proferir boas coisas? Porque como a gente estava se debruçando antes do culto começar, do que é o pastor, sobre a questão das palavras. Né? E como é que uma pessoa pode dizer boas coisas sendo mal, ou o contrário? Né? Como é que uma pessoa pode dizer uma coisa que não é condizente com o que está no coração dela? Porque Jesus vai dizer, porque a boca fala do que está cheio do coração. As palavras são apenas reflexos do que tem no interior de cada pessoa. Né? Nós podemos concluir que as palavras são desses frutos produzidos pelas árvores. Continuando, ele vai dizer: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira más coisas. A gente viu no Sermão da Montanha Jesus falar que aonde estiver aí o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus está falando de riquezas nessa passagem especificamente. Ele está falando de tesouro, riqueza, em um determinado tempo é como um tesouro escondido que um homem encontra e ele enterra no campo. Ou seja, é uma preciosidade. O reino dos céus é uma preciosidade. Tão precioso que nessa mesma parábola Jesus vai dizer que aquele homem motivado, né, pela alegria que ele ficou de ter achado esse tesouro, vende tudo que tem para adquirir o campo onde aquele tesouro está escondido. Então, para esse homem da parábola, né, o reino dos céus é esse tesouro. O coração dele está aplicado sobre o reino de Deus, sobre o próprio Cristo. Então, quando Jesus diz: o homem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o homem mau do mau tesouro tira más coisas, ele está falando justamente que aquilo que a gente tem no nosso coração é o nosso tesouro. Né? Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Aonde está aquilo que você considera como precioso para você, é ali que está aplicado o seu coração. E se o nosso coração estiver aplicado sobre coisas boas, né? E se nós aplicarmos coisas boas ao nosso coração, Jesus vai dizer: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E da mesma forma, o contrário também é verdade. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira más coisas. Ele está falando isso em consenso, em concílio com o que ele falou no verso de número 34. Porque do que há em abundância o coração, disso fala a boca. Se o tesouro do nosso coração é bom, então o fruto dos nossos lábios, aquilo que a gente fala, vai ser necessariamente bom. Da mesma forma, se o que nós aplicamos ao nosso coração, nosso tesouro, é mau, o fruto dos nossos lábios que sai da nossa boca também será maligno, também vai refletir o que tem no interior do nosso coração. Continuando o texto, aí nós já vemos agora Jesus entrar com a questão do juízo. Já entra com a questão do juízo. Ele fala o seguinte nos versículos 36 e 37: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Jesus chega aqui na parte em que ele vai agora então proferir o juízo. Ele vai proferir o juízo. Bom, e por que Jesus ele vai falar que as palavras têm esse poder para nos absolver ou para nos condenar no dia do juízo? Primeiro, a gente tem que observar que Deus ele julga os justificados. É por quê? Lembrando tudo que eu já disse até agora. Se a pessoa tem um bom tesouro no seu coração, as palavras necessariamente serão boas.
Então, se as palavras serão boas, essa pessoa vai ser justificada porque as palavras testificam de que o que essa pessoa tinha no coração era algo bom. Claro que a gente tem que levar os casos em consideração. Como assim? Vai ter casos como os próprios fariseus mesmo, porque eles diziam coisas boas, eles eram versados nas escrituras daquele tempo, que era o Antigo Testamento. Eles eram mestres, eles eram doutores, eles ensinavam as outras pessoas com a lei de Moisés, com o que era escrito nas escrituras daquele tempo. Mas a gente vai ver que as atitudes eram completamente diferentes. Então, há os casos em que a pessoa pode até proferir alguma coisa boa. Mas como eu falei, como Deus é quem julga, né, o nosso coração, o famoso fórum íntimo, né, é o interior, é o que Deus julga. Então, nós sabemos que por mais que alguém tente disfarçar a sua condição com boas palavras, no final de tudo, Deus conhece a intenção do coração de cada pessoa e por isso a pessoa será condenada. Mas com base no que o próprio Jesus está dizendo aqui, que por causa das palavras a pessoa pode ser justificada, porque elas podem testificar, as palavras testificam que o que está no nosso coração é algo bom, assim como uma pessoa pode ser condenada pelas suas palavras. Por quê? Porque as palavras podem testificar que o que aquela pessoa tinha no coração era algo mal, era algo ruim, não era algo bom. Inclusive, nós podemos ir até Provérbios de número 24 para nós entendermos um pouco mais do que Jesus está trazendo aqui. Provérbios número 24, versículo de número 12. Diz o seguinte, Provérbios 24, 12. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a sua alma? Não dará ele aos homens conforme a sua obra? Então, talvez Jesus, quem sabe, ele não estivesse com essas palavras de Provérbios, inclusive, em mente, quando ele destila para nós esse ensinamento que ele traz na passagem que nós estamos acompanhando. Né? Nós seremos julgados, tudo será exposto diante de Deus, e nós seremos julgados por tudo. Nós seremos julgados pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, mais uma vez lembrando, pelas nossas intenções, e aqui Jesus vai trazer até mesmo pelas nossas palavras. Ele diz, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, em outras traduções aparece frívola, ou inútil, ou vã, toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, Deus também vai pesar as nossas palavras. Deus também vai pesar o que nós dissermos. No contexto dos fariseus, essas pessoas a quem Jesus está repreendendo, aqui nessa leitura que nós estamos fazendo, eles também eram desses. Eles podiam até dizer boas coisas porque eram doutores da lei, versados nas escrituras daquele tempo, né, no Antigo Testamento. Mas ainda assim a gente vai ver mais à frente, no capítulo número 15, eles acrescentando coisas na palavra de Deus. Quando Jesus repreende eles, por exemplo, sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Tem um dos mandamentos para honrar pai e mãe, que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo número 20. Mas eles distorceram esse mandamento, dizendo e ensinando que se uma pessoa ela quisesse ofertar o que seria proveitoso para o cuidado dos seus pais na sua velhice ao Senhor, ela ficava livre do cumprimento desse mandamento. Ou seja, eles trouxeram uma adição para a palavra de Deus. Eles trouxeram essa adição, distorceram o mandamento, dizendo que a pessoa está isenta de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe se o que seria por cuidado deles fosse dado em oferta a Deus. Tá? São palavras também pelas quais eles vão ter que dar conta no dia do juízo, mas eles ensinavam isso, né? Proclamavam, né? Expandiam isso para as outras pessoas. E nós sabemos que Jesus, ele, conhecendo muito bem o coração daquelas pessoas, ele sabe que havia uma intenção por trás disso. A intenção não era somente desobrigar alguém de um mandamento ou alguma coisa desse tipo. Não, eles tinham uma intenção também de lucrar com isso. Muitos deles eram sacerdotes,
Eram pessoas que viviam das rendas do templo. Então, para eles era benéfico que alguém também desse renda para eles, que seria destinado ao cuidado dos pais. Né? E nós vamos ver aqui que, embora eles fossem realmente pessoas que diziam, entre aspas, boas coisas, porque eles eram doutores da lei, eles eram mestres, ensinavam outras pessoas, a gente vai ver que aqui nós vemos o que Jesus está falando, o fruto que testifica se a árvore é boa ou é má, que foi o que eles fizeram aqui nos versículos 22 a 30. Eles fizeram um comentário sobre Jesus depois quando eles presenciaram aquele milagre. Depois que eles presenciaram aquele demônio sendo expulso, eles fizeram um comentário deles. Né? Esse aí não expulsa demônios, senão por Beelzebub. Falaram. Essas são as palavras que são o fruto que testificavam que eles não eram boas árvores, eles não produziam bons frutos. E é por isso que Jesus vai chegar no finalzinho e vai dizer que por nossas palavras nós somos ou justificados ou nós somos condenados. As palavras daqueles homens testificam que eles são réprobos. Eles são reprovados, eram reprovados, foram reprovados e as palavras dele testificavam isso. E como é que testificavam? As palavras são um reflexo daquilo que está no coração. Não foi somente porque eles disseram da boca para fora, mas porque a intenção do coração deles era ruim. E porque tinham coisas ruins no coração, falaram de maneira tão perversa, de maneira tão pérfida, de maneira tão réproba. De igual modo, a gente olhando para isso, nós devemos ter cuidado de zelar por tudo aquilo que nós fazemos, inclusive pelas nossas palavras também. Mais à frente nós vamos ver uma exortação dizendo que a nossa palavra deve ser temperada com sal. As nossas palavras elas devem ser pensadas, devem ser moderadas, as nossas palavras elas devem acompanhar inclusive a nossa confissão. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, então a gente tem que agir como tal em todos os pontos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, intenções e nas nossas palavras. Quando Jesus disse para nós renunciarmos a nós mesmos para segui-lo, ele está falando sobre uma renúncia completa, total, 100%. Eu não vou ser só uma boa pessoa com as minhas ações, mas eu não vou mudar o meu jeito de ser com relação às minhas palavras. Eu vou continuar sendo a pessoa que eu sempre fui, vou falar do jeito que eu sempre falei. Não, eu tenho um testemunho a dar, eu tenho algo a testificar de Jesus Cristo e isso vai exigir de mim que eu molde a forma como eu falo, a forma como eu me comporto, os pensamentos que eu tenho, as intenções de tudo aquilo que faço. Assim é para todos nós que somos e estamos empenhados a seguir Jesus Cristo. As nossas palavras tem o poder de nos justificar, pode nos condenar, porque o que nós falamos vai sim dar uma determinada impressão diante dos homens. Não adianta dizermos que nós somos seguidores de Cristo e a gente não tem cuidado com o que sai da nossa boca. Que testemunho é esse que nós podemos prestar diante do mundo se o mundo, ao nos observar, não vê Jesus Cristo na forma como nós falamos, por exemplo? E é João quem vai escrever em uma das suas epístolas. Eu acredito que na primeira epístola ele vai dizer: aquele que diz estar nele, ou seja, estar em Cristo, deve também andar como ele andou. Nós devemos ser, como que eu já trouxe aqui algumas vezes, cópias de Jesus Cristo, mini cópias de Jesus. Nós não seremos iguais, obviamente, mas nós devemos ser essas cópias de Cristo. Nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo em todos os pontos. Quando foi que Jesus disse alguma palavra ruim, alguma palavra, como ele mesmo vai dizer, ociosa, ruim, que não teve nenhum aproveitamento, que fosse vulgar de qualquer forma, ou que revelasse que o coração dele não fosse bom? Nenhum. Jesus nunca disse nada absurdo, quer dizer, disse que era absurdo para quem acreditava que era absurdo, né? As pessoas que se escandalizavam com o que ele dizia, mas é porque eram pessoas que eram réprobas mesmo, como esses aqui que nós estamos acompanhando. Mas Jesus nunca em momento nenhum disse alguma coisa que fosse reprovado. E nós que somos discípulos dele, como é que fazemos? Devemos andar e seguir a exemplo de Jesus Cristo, até porque ele vai dizer: ou você vai ser justificado, ou naquele dia
ele vai ser aquilo que nós vimos na profecia de Isaías, aquele que vai esmagar a cana quebrada, que vai apagar o pavio que fumega para fazer triunfar o juízo. E como o próprio Tiago vai dizer na sua carta, o juízo será sem misericórdia. É o que nós estávamos inclusive falando também antes do culto. Se na antiga aliança as punições, a punição de quebrantar a lei na antiga aliança era pesada, quanto mais não deve ser pesada quebrantar a aliança feita no sangue do Filho de Deus. Né? O juízo ao qual Jesus está se referindo aqui é muito mais pesado, tem um critério muito maior, muito mais bem estabelecido. Antes a gente podia concluir que a pessoa, no dia do juízo, ela seria justificada pelas obras dela, que era inclusive o que o povo naquele tempo pensava. Se ela fosse uma pessoa de boas feituras, de boas obras, ela seria uma pessoa aprovada. Jesus vai estreitar muito mais a coisa, não é só pelas obras, é pelas suas palavras, é pelo que sai da sua boca. Você pode naquele dia ser justificado ou, infelizmente, ser condenado. E como nós já observamos muito bem, não é uma condenação passageira, como algumas seitas ensinam, que a pessoa vai ser somente destruída e vai deixar de existir. Não. É uma sentença que é eterna. Jesus não teria cuidado de falar tanto sobre o inferno se ele realmente não fosse tudo aquilo que ele apresentou para nós, terrível, eterno e realmente um verdadeiro despejar da ira do próprio Deus. Então nós devemos ter esse cuidado de olhar para o que Jesus está ensinando e olhar para aquilo que é bom e tratá-lo de fato como bom. E olhar para aquilo que é mal e reprovável como mal e reprovável mesmo. Não fazer aquilo que Deus está condenando por meio de Isaías lá no início do livro do profeta Isaías. Ele diz ai daquele que faz o que é bom. Mal? Do que é mal? Bom. Deus está ensinando para a gente no verso 33. Fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Faça da árvore boa e o seu fruto também bom. Pegue a árvore boa e vai dizer que o fruto dela é mau. Nem pegue a árvore má e vai dizer que o fruto é bom. Não. Uma coisa acompanha a outra. É isso que ele vai ensinar mais à frente para nós aqui. Que o homem bom não tem como tirar coisas más do bom tesouro do seu coração. Se o tesouro é bom, o que vai sair de lá é bom. Se o tesouro é mau, o que vai sair desse tesouro é mau. E se o que sair for mal, serás condenado. Se o que sair for bom, serás justificado. Então nós devemos atentar para esse ensinamento de Jesus Cristo. Nós já vimos, desde o verso de número 22, esse contexto que aconteceu aqui. E vamos dizer assim que um princípio muito grande é esse que Jesus traz para nós no verso 30. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajuda, espalha. É isso que significa estar com Cristo. Estar com Cristo é segui-lo em tudo que ele está orientando, em tudo que ele está mostrando, em tudo que ele está ensinando. Porque ele vai dizer que a gente não precisa nem se opor diretamente a ele, mas só o fato de não se aliar com ele já é considerado estar contra Jesus. Será que o meu tesouro, a minha preciosidade do meu coração é algo bom, é agradável, é Cristo, é a palavra de Deus, é o mundo vindouro, ou são coisas fúteis? Jesus está dizendo, Jesus está dando um alerta. Esses homens aqui que cometeram essa blasfêmia, blasfemaram o Espírito Santo, Jesus já foi categórico para dizer, não tem perdão. Mas por que ele está tendo cuidado de dizer que pelas palavras vai ser justificado ou vai ser condenado? Porque aos demais que estavam presentes, inclusive quem sabe até mesmo o próprio homem a quem ele curou naquela ocasião, para ter cuidado. Esses homens fizeram algo que pode nunca vão ser perdoados, já vão incorrer direto no juízo, na condenação. O que eu estou falando para vocês, Jesus dizendo que eu falo para vocês agora para que vocês ouçam e guardem, para que vocês não recorram na mesma condenação. Pelas palavras de vocês podem ser justificados, mas também pelas mesmas pode vir condenação. Bem, nós possamos guardar, aplicar isso ao nosso viver, aplicar isso, aplicar inclusive aos nossos corações. Esse é o bom tesouro, aplicar o ensinamento de Jesus Cristo aos nossos corações. É um tesouro bom, que vai produzir dentro de nós boas coisas. Que produzindo em nós boas coisas, vai produzir em nós
coisas externas que serão boas, palavras, atitudes. Tudo isso será bom se nós nos deixarmos envolver pelo bom tesouro que é o próprio Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Amém? Vamos orar nessa noite e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que eu vou todo dia acompanhar. Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito, santo, pleno e ideal. Nós somos homens, somos santificados por Ele, pelo Seu Espírito. E estamos suscetíveis sim a falhas, estamos suscetíveis a cairmos, tanto que inúmeras vezes o próprio Jesus vai dizer para nós vigiarmos. Quando Jesus nos diz para nós vigiarmos, é por isso que nós devemos atentar para que nós não venhamos a cair de qualquer forma. Estejamos sempre vigiando, sempre em vigilância. E olhando para Jesus Cristo, nós temos um modelo perfeito, ideal, de boas palavras, e não somente de meras palavras. Os fariseus também poderiam ter palavras belas e bonitas nos seus ensinamentos. Mas Cristo é aquele que tinha não somente palavras a oferecer, mas como o próprio Mateus coloca no final do Sermão da Montanha, ele é alguém que tinha autoridade para ensinar tais palavras. Ele tinha autoridade para dizer tudo que ele dizia, e tudo quanto Cristo dizia era bom. Tudo quanto Jesus Cristo produzia era bom. Tudo quanto Jesus se aplicava a fazer era bom. Por isso, tudo que procedia de Cristo era bom. Jesus é um exemplo claro do que ele mesmo disse: essa árvore boa que produz bons frutos. Quando Jesus diz isso para nós, é para que nós sigamos o mesmo exemplo, que sejamos árvores boas, para que demos também bons frutos. O fruto é o quê? O fruto é aquilo da qual as pessoas se beneficiam. As pessoas se beneficiam do fruto. Não tanto da árvore quanto se beneficia do fruto, até do fruto que nós nos alimentamos, né? A gente não se alimenta da árvore, a gente se alimenta do que ela produz. Assim também serão as nossas palavras para as pessoas. A palavra que a gente sai da nossa boca serve de proveito para alguém, ou é como Jesus disse, ociosa, frívola, não serve para absolutamente nada. Devemos ter esse cuidado, porque Jesus vai dizer claramente: ou justificação, salvação naquele dia, ou uma condenação sem misericórdia, impiedosa e eterna. Ou palavras. Quando Jesus está falando de obras, está falando de palavras aqui nesse contexto. Vamos orar nessa noite. Ó Deus Santo e Eterno, Pai, nós estamos aqui primeiramente agradecemos ao Senhor